Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta e hoje no nosso estúdio nós temos o professor Igor Moraes, professor doutor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, pesquisador do NAVE, que é o Núcleo Avançado em Inovação Tecnológica. Aqui também está presente Leonardo Lima, ele é doutor e pesquisador também do NAVE. Recentemente fizeram uma visita, um intercâmbio em Israel para intercambiar os saberes e pesquisas, né? Seja bem-vindo, Leonardo, professor Igor. Obrigado. É bom tê-los aqui. Primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre o núcleo, né? Como é que surgiu esse núcleo, a entrada de cada um de vocês e as pesquisas desenvolvidas a partir dos seus pertences. Então, o núcleo ele surgiu lá em 2014. Foi muito mais uma iniciativa dos professores e servidores aqui do Instituto Federal que vinham desenvolvendo pesquisas em uma área de interesse comum, na área de informática em saúde, e todos nós tínhamos essa convergência. Então, por que não criarmos um grupo de especialistas dentro do Instituto Federal para que essa especialidade de cada um fosse melhor aproveitada? E aí assim a gente desenvolver projetos conjuntos e etc. Surgiu também por conta da participação comum que nós temos no LAIS, que é o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, da UFRN. Vários professores aqui do Instituto Federal fazem parte também, né? Hoje fazem parte do LAIS, mas desenvolveram suas teses de doutorado e dissertações de mestrado dentro do laboratório com áreas afins. Então, nós tínhamos aquela expectativa, beleza, a gente vai terminar a pós-graduação, seja mestrado ou doutorado, mas e depois? Então, continuação, né? Exatamente. Por conta dessa necessidade, tanto dos professores quanto de servidores, nós resolvemos criar o núcleo. E aí o núcleo hoje tem alguns projetos desenvolvidos na área de informática em saúde, vários projetos, mas ele não se limita a isso. Tem quantos professores e alunos ao todo nesse núcleo? Olha, hoje atualmente o núcleo conta com servidores e professores de vários campi. Nós temos professores do campus Natal Central, do campus Natal Zona Norte, Ceará Mirim, Canguaretama, servidores da reitoria, e atualmente nós temos docentes 7 ou 8, eu não estou certo ainda com relação a esse número exato. Servidores, nós temos em torno de 10 servidores que fazem parte, e aluno nós temos aproximadamente 25 alunos que hoje estão desenvolvendo os projetos junto com a gente, vários projetos. E Leonardo, quanto tempo você já está aí no LAIS? Como é que foi o seu ingresso? Isso, na verdade eu sou ex-aluno aqui do IF, né? Fiz minha graduação aqui na UFRN. Assim que eu acabei a graduação, fiz mestrado e doutorado fora. E felizmente, assim que eu acabei o doutorado, voltei para Natal, entrei em contato com o professor Igor e entrei inicialmente no NAVE como pesquisador associado para trabalhar especificamente no projeto MicroRNA. Então eu faço parte do núcleo de pesquisadores do NAVE desde agosto do ano passado, especificamente. Então a gente tem várias linhas de atuação e são todas crescentes, né? São projetos ainda que estão se expandindo, novos projetos estão sendo incorporados ao NAVE. O NAVE tem interesse também em ampliar o seu portfólio e especificamente minha especialidade são projetos em área relacionadas à saúde, especialmente voltadas ao diagnóstico. Professor Igor, alguns projetos desenvolvidos no núcleo, né, já tiveram repercussão internacional. Queria que o senhor pudesse citar alguns. Bom, um desses projetos é o projeto que eu coordeno, que é o projeto de MicroRNA. E o que é esse projeto de MicroRNA, né? Leonardo, como pesquisador e aluno, convidado do NAVE e tendo sua área de expertise mais vinculada à parte da biologia, ele pode falar melhor do que eu sobre microRNA especificamente, mas tentando traduzir em termos mais palpáveis. Até telespectador, para chegar para ele. Até para chegar para o telespectador, o microRNA ele é um componente do organismo, não é específico do ser humano. Plantas têm microRNA, animais, enfim, ele está presente nos na natureza, nos seres vivos.
E o microRNA, ele é expressado em uma fase muito anterior ao surgimento de um composto orgânico propriamente dito. Por quê? Porque ele é o responsável por fazer a transmissão, de informação. Enviar a mensagem para que aquele órgão ele se desenvolva, por assim dizer. Então, ele é pré-surgimento pré-humano, digamos assim, desse componente orgânico. E aí nós estamos utilizando o microRNA como um biomarcador que é para o diagnóstico precoce de câncer. Mais especificamente, o câncer de mama, próstata e colo de útero, que são os tipos de câncer no Brasil que tem a maior incidência em nossa população. Então, em uma conversa com o Ministério da Saúde, surgiu essa demanda, né? Havia essa necessidade, nós nos propomos a tentar solucionar esse problema, e aí o Ministério da Saúde confiou no grupo de pesquisadores, a gente já vinha desenvolvendo outros projetos com o Ministério da Saúde, e aí essa iniciativa do projeto de microRNA, ela é exatamente para apontar para o Ministério se a utilização de microRNA como biomarcador, ele é uma estratégia interessante para o desenvolvimento de um dispositivo que possa ser aplicado na atenção básica. E isso é uma coisa que está muito enraizada no DNA dos pesquisadores do NAVE, que a gente gosta muito de desenvolver pesquisa aplicada. A gente faz, vez ou outra, também pesquisa básica, mas a gente gosta muito da pesquisa aplicada, por quê? Porque a gente consegue ver na prática, no dia a dia, né? O resultado daquilo que a gente está fazendo. Então, esse projeto é para o desenvolvimento de um protótipo, na verdade, apontar para o Ministério da Saúde a viabilidade técnica e econômica de um dispositivo, do desenvolvimento de um dispositivo que possa ser aplicado à atenção básica, e com isso, aquele médico que está lá na ponta, que está cuidando do seu João, da dona Maria, ele consiga ter uma ferramenta mais aprimorada e consiga fazer o diagnóstico, por exemplo, de um câncer de próstata antes mesmo do tumor ser formado. Daí a história do que eu estava falando, que o microRNA, ele envia a mensagem para que alguma coisa no organismo ela se modifique. Nesse caso então, específico, a pesquisa busca a gênese, então, né? Exatamente. É isso, Leonardo? Isso, exatamente. Os microRNAs, de forma geral, eles regulam o processo de expressão gênica, né? Então, eles são expressos por todas as células o tempo inteiro, de forma constitutiva, e está relacionada ao funcionamento normal da célula. Qual é o grande ponto em relação ao desenvolvimento tumoral? Quando uma célula tumoral, uma célula neoplásica, ela começa a se desenvolver, aquele microambiente ele precisa ser totalmente alterado para permitir esse desenvolvimento. E esses microRNAs são essas primeiras moléculas mensageiras que são produzidas pela célula tumoral naquele microambiente que regulam esse processo e faz com que o tumor, no final das contas, se desenvolva. Como é que está essa pesquisa junto ao Ministério da Saúde, né? O Laís tem várias ações junto ao Ministério. Como é que está essa pesquisa? Então, no caso específico desse projeto, ele é uma parte inicial. Nós tínhamos a prerrogativa de tentar desenvolver uma pesquisa mais avançada, só que o Ministério achou mais prudente inicialmente investigarmos a viabilidade técnica e econômica, que ele está certo. Existem outras correntes de pesquisadores que estão desenvolvendo também projetos nessa linha de pesquisa. No Brasil mesmo? No Brasil, fora do Brasil, mas não utilizando o microRNA como biomarcador, utilizando outras estratégias. Então, o Ministério nos convidou para que nós pudéssemos verificar a viabilidade com o microRNA. Isso deve demorar quanto tempo? Essa fase inicial, ela está projetada para que se encerre em 2020, é um projeto de 3 anos, ele começou no ano passado. Então, basicamente, o que nós estamos fazendo agora é investigando o que existe de tecnologia no mundo, o que é que está sendo feito para diagnóstico de câncer com microRNA, o quão avançado isso está, e se em um futuro próximo nós conseguiremos desenvolver um dispositivo utilizando esse tipo de biomarcador para ser aplicado em larga escala. Essas pesquisas também foram já trazendo para esse diálogo, né,
levadas a Israel? Como é que foi esse diálogo? Então, a questão da missão com Israel... Como é que surgiu, né? Como é que surgiu, né? Como é que nós fomos até Israel? Israel é um país, em termos de proporção de área, aproximadamente do tamanho do estado de Sergipe. Né? É um estado pequeno comparado com o Brasil. Uhum. Mas não por isso ele é um estado pouco desenvolvido. Pelo contrário, se nós formos analisar apenas a questão de prêmio Nobel, que o Brasil ainda não possui, Ele o já estado tem um de número Israel, significativo, né, que não tem também a mesma idade que o nosso país, em termos de independência, eles hoje já têm 9 prêmios Nobel. Então, o que se desenvolve de pesquisa em Israel são pesquisas de alto nível. Eles estão na vanguarda. E a nossa ida para lá surgiu de uma missão que nós estávamos fazendo junto ao Ministério da Saúde. Estávamos em reunião com o Ministério e, por coincidência, o embaixador de Israel estava presente. Ele já tinha vindo fazer uma visita ao LAIS, ele já conhecia a infraestrutura do LAIS, os pesquisadores do LAIS. Nós também participamos dessa reunião e nessa reunião com o Ministério da Saúde, o embaixador fez o convite para que nós fôssemos até Israel, conhecer algumas instituições de pesquisa, porque ele via que os projetos que nós estávamos desenvolvendo aqui no Brasil tinha muita correlação com o que os pesquisadores israelenses estavam fazendo e que, em certa proporção, havia uma complementariedade. Então, ele fez esse convite para a gente. Nós prontamente aceitamos, porque, particularmente em relação ao projeto Mirna, isso é dos objetivos dele. Né? Nós temos que fazer essa investigação em nível internacional do que é que se tem de tecnologia para diagnóstico de câncer. Então, surgiu a oportunidade e nós fomos a Israel. A gente vai fazer um breve intervalo, mas na volta eu quero saber mais detalhes sobre essa visita que vocês fizeram, os temas desenvolvidos. E você que está acompanhando o programa Educação em Pauta, não saia daí, a gente volta já já com o segundo bloco do nosso programa. Até lá! Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Assim ele parece inofensivo, mas você já sabe os males que esse mosquitinho pode trazer. Por isso, todo cuidado é pouco para que o Aedes aegypti não se prolifere. Aí vão algumas dicas. Verifique caixas, reservatórios e depósitos de água. Eles devem permanecer limpos e lacrados. Deixe o terreno limpo de copos plásticos, pneus, sacos de lixo. Não parece, mas eles podem ser criadouros do mosquito. As calhas dos telhados devem estar sempre limpas e desentupidas. O acúmulo de água é um local ideal para o Aedes aegypti. Coloque telas nas janelas da sua casa. Isso evita visitas indesejadas ao longo do dia. Ter bichinho em casa é bom, mas lembre sempre de trocar a água dele e de lavar o recipiente. Caso tenha alguma dúvida, entre nesse site ou ligue para esse número. É o seu canal de comunicação com o governo federal. No IFRN, todos os campos estão engajados na luta contra o Aedes aegypti. Isso porque a gente sabe que para vencer essa guerra, cada um tem que cuidar da sua parte. Entre na luta você também e prove que um mosquito como esse não é mais forte que um país inteiro. É o IFRN na luta contra o Aedes aegypti.
Voltamos no intervalo com o segundo bloco do programa Educação em Pauta, conversando sobre os pesquisadores do NAVE que estiveram recentemente em Israel, né? Leonardo e o professor Igor. Ainda sobre esse início, né? Conversando sobre essa pesquisa, como é que foi feito, quantas pessoas estiveram nessa comitiva? Bom, essa comitiva para Israel, ela foi na verdade uma comitiva conjunta, não foram apenas os pesquisadores do NAVE que estiveram fazendo essa visita às instituições israelenses, mas estiveram presentes também alguns pesquisadores vinculados ao LAIS, da UFRN, um pesquisador da Fiocruz e também um pesquisador vinculado ao Instituto Dr. Emerson Casado. Basicamente, essa visita ela teve dois cunhos principais. Investigar os nível de pesquisa dos pesquisadores israelenses na área de microRNA para diagnóstico precoce de câncer e uma outra relativa a projetos com relação a ela, que é a esclerose lateral amiotrófica. Mas em que sentido? Para diagnóstico, para tratamento, para desenvolvimento de tecnologias assistivas. Então tiveram esse grupo de pesquisadores com essas duas frentes principais. E lá em Israel, nós tivemos a oportunidade de conhecermos a Universidade de Ben Gurion, que fica na cidade de Beersheba, a Universidade Hebraica, que fica em Jerusalém, mais especificamente o Instituto de Pesquisa em Medicina Israel-Canadá, é um instituto que recebe também financiamento do governo canadense, né, para o desenvolvimento de pesquisas, e o Instituto Weizmann, que também é um instituto de bastante renome, né, tem pesquisadores bastante renomados dentro do instituto, e essas visitas tiveram esse objetivo, que é saber o que é que eles estão desenvolvendo, apresentar aquilo que a gente vem fazendo aqui no Brasil e prospectar, né, cooperações, tanto na área da pesquisa, como no intercâmbio de pesquisadores, de alunos, e nós tivemos resultados bastante satisfatórios. E Leonardo, como é que você se sentiu aí fazendo esse intercâmbio? Acho que esse é um ponto importante, muitas vezes. Na pesquisa básica, normalmente, a gente tem a publicação de artigos, tem a publicação de dados científicos, mas que muitas vezes não dialogam com os problemas da sociedade, né, com o cotidiano. E esse é um grande foco também do NAVE, que é fazer esse intercâmbio, fazer essa ponte. Essa aproximação inicial com esses institutos de pesquisa em Israel foi bastante interessante também nesse sentido. Alguns institutos eles desenvolvem pesquisa básica, puramente, em Israel, mas eles têm uma perspectiva daquele produto vir para um dia ser disponível no mercado, para a prática clínica, por exemplo. E outros institutos eles já têm uma visão totalmente mais voltada a solucionar problemas do cotidiano, né? Problemas reais, que foi o caso de duas instituições que a gente teve a oportunidade de conhecer durante essa visita. E é sempre interessante, o NAVE a gente tem contato, por exemplo, com professores que são engenheiros, cientistas da computação, engenheiros eletricistas. Eu tenho formação na área biológica, eu sou biomédico de formação. Então essa ponte é fundamental para que a gente consiga encontrar a melhor solução do dispositivo que a gente pretende desenvolver no futuro. Que a gente encontre a melhor solução para a área biológica, mas também considerando toda a parte de sistemas embarcados associados, a parte de inovação tecnológica, de software e de hardware, para que seja amigável para o usuário, para que ele seja portátil e também que seja um método barato para o uso no final do sistema, uma vez que ele esteja pronto na atenção básica de saúde. Professor Igor, em relação especificamente à sua área, né, no NAVE, esse foi o primeiro intercâmbio com essa característica internacional? Não. Nós, no projeto do microRNA, no ano passado nós fizemos uma missão também à Itália. Nós fomos na região de Trentino, mais especificamente na cidade de Trento, para também conhecermos um pouco sobre o que alguns pesquisadores italianos, e aí eram de duas empresas que eles estavam desenvolvendo também um protótipo nessa mesma linha de pesquisa que a gente vem investigando, e uma possibilidade de prospecção, de cooperação
técnico-científica com a Universidade de Trento. A priori, essa relação ela foi muito boa, mas aparentemente a pesquisa na Itália ela ainda não está em um nível de maturidade interessante para aquilo que a gente almeja. Não é uma coisa que esteja descartada do ponto de vista do nosso projeto, mas é algo que nós já fizemos essa missão lá com o pessoal da Itália, e nós temos também, estamos desenvolvendo Já uma é mais parceria. avançado aqui? Poderia dizer isso? Eu diria que ainda carece de mais estudos, né? Porque para você desenvolver um equipamento como esse, não basta você ter apenas a tecnologia em si. Existe todo um arcabouço ético para o desenvolvimento de uma pesquisa como essa, porque são pesquisas que envolvem seres humanos, então é necessário que você tenha esse tipo de precaução e que você também desenvolva ela em uma escala maior. Então, esse grupo de pesquisadores italianos, ao que me parece, eles ainda carecem um pouco mais de maturidade para o desenvolvimento do produto. Não maturidade em termos de pesquisa em si, mas de avanço da pesquisa. Em relação à cooperação, né? Foi estabelecido algum tipo de cooperação entre alguma universidade? Hoje nós temos, então, tivemos no ano passado a cooperação, né, a visita à Itália, e também uma cooperação que já está encaminhada, em andamento, com alguns pesquisadores de Boston, nos Estados Unidos, e para agora, ao meio do ano, em julho, nós deveremos ir ao Hospital John Hopkins, que deveremos também celebrar uma cooperação internacional com os pesquisadores de lá. Leonardo, trazendo um pouquinho sobre o contexto da ciência e educação atual, né? Seria inevitável a gente não citar sobre esse corte que está acontecendo na educação. Você, como pesquisador, né, como é que você se sente dentro desse contexto, né? Chegando a um país como Israel, por exemplo, né, que tem uma parte do seu PIB direcionado para a educação, para o ensino, para a pesquisa e para a ciência, né? Como é que você viu ou se chocou com essas duas realidades? É sempre um choque quando a gente tem um contato com uma cultura diferente da nossa habitual, mas particularmente não foi um choque tão grande, porque eu já tinha tido a oportunidade antes de fazer uma parte do doutorado de sanduíche no exterior. Mas é impressionante ver como um país, por exemplo, que mesmo cercado por conflitos, né, entre os países vizinhos, ele conseguiu avançar em várias áreas de forma bastante independente, que consegue ser pareado com qualquer outro país do mundo, como os Estados Unidos ou a Alemanha, por exemplo. Países muito mais antigos, né? Exatamente, com um histórico muito maior de pesquisa, por exemplo. Então, a grande questão, no final das contas, eu acredito que não é exatamente a tradição na pesquisa, mas sim a continuidade de investimento na pesquisa. No momento de crise, como o Brasil vive ao longo dos últimos anos, eu imagino que não seja um momento de corte em ciência, mas um momento de oportunidade para que a ciência ajude a superar a crise. Não é um momento de esvaziar o reservatório de ciência e educação, por exemplo. É um momento que você tem que investir ainda mais para que encontre soluções viáveis para sair daquela crise. Especificamente no projeto do microRNA, é um projeto que a gente visa desenvolver esse método diagnóstico inicialmente para câncer de mama, próstata e colo uterino, mas que ele pode ser facilmente modificado e revendido, se for interesse do país, por exemplo, adaptando para a realidade local de qualquer outro país, de acordo com o índice de incidência de câncer no mundo. Então, por exemplo, a gente pode alterar esse método de detecção, por exemplo, para câncer de pulmão, de fígado e de esôfago, por exemplo, utilizando a mesma plataforma, utilizando o mesmo sistema que a gente pretende desenvolver. Então, e isso é muito interessante porque, na verdade, você vai provocar uma mudança na relação da balança comercial brasileira. Hoje o Brasil ele é um importador de tecnologia e quando você investe no desenvolvimento de tecnologias nacionais, você passa a ser um exportador. Então, mas aí você está dizendo que o IFRN vai vender, vai fabricar, vai entrar produzir, no negócio, né? Vai entrar no negócio, não. Pelo Mas contrário. o IFRN e o Brasil, ele pode ganhar com a questão dos royalties.
uma vez que o produto ele está sendo desenvolvido a partir de uma pesquisa que está sendo financiada com recurso público do Ministério da Saúde, o Brasil, né, ele vai ser detentor da patente, então ele vai poder ganhar com royalties e licenciar para que uma outra empresa nacional ou internacional produza aquele equipamento. Então, isso é muito interessante e é importante. E aí, quando a gente pega a história de Israel, que é um país que teve sua independência em 48, né? Muito recente, e você compara o nível de desenvolvimento tecnológico, educacional, de um país que, como eles mesmos costumam dizer, né? Eles são abençoados com a falta de muita coisa. Então, ao mesmo tempo que eles têm todas essas dificuldades, eles tratam a educação, né, a pesquisa, como algo prioritário. Então, é uma questão que está fora de cogitação ser cortada, ser reduzida em investimentos em pesquisa dessa área. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar também é que os pesquisadores e as universidades israelenses, eles não recebem somente financiamento do governo do Estado de Israel. Muito financiamento de pesquisa de lá vem por meio de doação. Então, assim, de instituições públicas mesmo? Pessoas físicas, exatamente, né? Que investem, outros judeus que acreditam no desenvolvimento do trabalho, eles investem bastante dinheiro, bastante recurso lá, que é uma coisa que no Brasil, eu não diria que é uma cultura que é diferente, mas eu acho que era algo que poderíamos, enquanto Estado brasileiro, avaliar a legislação que está disponível para que se faça esse tipo de doação, né? Será que não temos muito entrave? Será que a burocracia é grande, né? A burocracia é demasiada? Então, são questões que o Brasil precisaria rever para que nós tivéssemos também uma outra forma de financiamento para o desenvolvimento de pesquisas que são prioritárias para a gente. Um ponto nesse sentido ainda é que, por exemplo, o Brasil ele investe muito na formação de cientistas, né? A formação de cientista no Brasil é basicamente feita em universidade pública. Mestrado, doutorado, pós-doutorado, muitas vezes financiados com bolsas de CAPES, CNPq ou das FAPES, né? Das fundações estaduais. E aí, quando você corta isso? E quando você corta isso, você está cortando uma grande fábrica de mão de obra altamente especializada. E um detalhe também, o quanto você já investiu antes e que esses profissionais hoje, eles acabam carecendo de oportunidade, de espaço que podem estar contribuindo e retribuindo, na verdade, o desenvolvimento do próprio país, retribuindo o investimento que o país fez ao longo de todos esses anos na forma de ciência, na forma de produto. Então, uma aproximação maior entre os institutos federais, entre as universidades federais, por exemplo, com empresas privadas, poderia contribuir dessa forma, dessa alternativa, porque você, por exemplo, auxilia o financiamento e a continuidade da formação desses profissionais, desses cientistas, e ao mesmo tempo você contribui para o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas, tanto na área da saúde, que é o nosso caso, mas em todas as áreas de conhecimento. Então, seria uma espécie de ganha-ganha, né? Uma espécie de otimizar o processo, otimizar os recursos, e para quem sabe, daqui a alguns anos a gente tem um novo case de sucesso aqui no Brasil, como o Israel tem ao longo desses últimos 70 anos, mesmo assolado por tantas guerras. Ok, infelizmente o nosso tempo está esgotado, mas Leonardo, professor Igor, nós agradecemos pela presença no nosso programa de hoje. Prazer. Nós que agradecemos o convite, obrigado. E aí você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente termina aqui mais uma edição do nosso programa Educação em Pauta, fazendo o convite para que você possa acompanhar as nossas edições, os nossos programas, também no nosso canal do YouTube, do Campus Zona Leste e também da TV Câmara Natal. A gente se vê na próxima semana com mais uma edição. Até lá.